Nesse vídeo eu vou mostrar para você como que você pode perder a barriga em 3 meses através da saúde do seu intestino. E eu sei que falar de perder barriga em 3 meses se torna uma coisa muito relativo, né? A gente não consegue ter uma mensuração palpável, como por exemplo perder 5 quilos, onde você de fato vai conseguir ter um certo controle. Mas eu quero te mostrar isso na prática, tá? Com o resultado de uma paciente, a Ilha. Eu vou colocar aqui na tela o primeiro mês da Ilha. Então essa transformação aqui que você está vendo foi em um mês. Essa segunda mudança que a Ilha teve foi no segundo mês. E aqui a terceira transformação, que completa 3 meses de aplicação de 3 coisas que eu vou te falar aqui. Aplicação do método que eu tenho de desinflamação intestinal para perda de gordura, para emagrecimento. E a partir desse exemplo aqui vai ficar agora fica mais claro o que eu quero dizer em perder barriga, né? Você consegue ter uma grande mudança, uma grande redução de gordura a partir dessas 3 coisas que eu vou trazer para você nesse vídeo, e que se colocado em prática, se você de fato entender isso e aplicar, se esforçar para executar, você vai conseguir ter um resultado igual ao da Elia, porque ela aplicou exatamente esses 3 passos. E essas 3 coisas que eu vou falar para você são coisas que eu já defendo, já passo para as minhas pacientes, já aplico na minha vida, mas eu quero trazer isso para você agora de uma forma, posso dizer assim, atualizada. Sabe quando você lê um livro e aí depois que você lê na segunda, terceira, a cada vez que você lê aquele mesmo livro, você tem um entendimento diferente, você saca coisas que você não tinha sacado antes? Pois é. Recentemente eu corri uma meia maratona, eu me preparei para uma meia maratona e eu consegui concluir essa corrida, essa prova. Foi no dia 30 de março de 2025, eu não sei quando você vai estar vendo esse vídeo. E durante essa preparação, eu vivenciei exatamente essas 3 coisas de uma forma mais vívida. E essa vivência, essa experiência, ela me atualizou. Ela me fez enxergar coisas que eu não tinha enxergado antes. E é por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Eu quero compartilhar com você, através da minha experiência, os insights que eu tive e como que você pode transformar essas 3 coisas no teu emagrecimento de uma forma que vai te ajudar em 3 meses ter um grande resultado na transformação do seu corpo, na melhora da sua saúde e no seu desempenho, né, como um todo. Então eu espero que você possa, enfim, desfrutar desse vídeo, que esse vídeo possa te gerar um valor. Já curte esse vídeo aí para você me ajudar, trazer isso para você. Parece ser fácil, mas não é, né? Porque eu preciso organizar meus pensamentos, eu preciso construir, eu preciso me expor aqui, coisas que muitas das vezes não é tão fácil assim. Mas vamos lá. Por que eu decidi correr uma meia maratona? Por que eu quis fazer isso? Em primeiro momento, primeira coisa que a gente pensa é, eu vou fazer isso aqui porque, sei lá, eu quero me desafiar, eu quero ter a capacidade de correr uma meia maratona, né? Às vezes, eu quero emagrecer 5 quilos porque eu quero me sentir melhor. E de fato, né, isso é uma verdade. Eu, quando pensei na minha maratona, eu sim queria sentir capaz de fazer aquilo, mas existem outros porquês que eles são mais profundos. E a gente precisa resgatar esses outros porquês, porque é ali que vai te dar a base. Quando eu decidi fazer a minha maratona, o foco não foi o objetivo principal não era a minha maratona, mas veja, era criar um plano para correr a minha maratona e, acima de tudo, ser capaz de executar esse plano do início ao fim. Fazer exatamente o que estava escrito naquela planilha, naquele protocolo de treino estabelecido para as 5 semanas, pensando no objetivo final. Então a gente, muitas das vezes, olha para o resultado, a gente deseja esse resultado, a gente idealiza, vê a nossa vida com aquele resultado. Mas a gente só chega no resultado quando a gente começa a executar ações ou a mudar comportamentos, podemos dizer assim também, né? E para mim, um grande desafio
era, em específico, conseguir terminar uma coisa que eu começo, principalmente um planejamento. Fazer exatamente o que estava escrito no planejamento. Esses são um dos maiores desafios da minha vida, tá? E por muito tempo eu me frustrei porque eu começava muito bem as coisas, começava a ter um certo resultado, só que chegava no meio para o final, eu simplesmente titubeava, eu simplesmente começava a me auto-sabotar. E eu não entendia o que acontecia, eu não entendia o porquê que eu não dava sequência naquilo, porque sempre às vezes existia uma justificativa muito plausível na minha cabeça de não estar fazendo, de não estar conseguindo, e isso veio acontecer novamente. E aí o primeiro ponto aqui que eu quero trazer é você definir um objetivo de forma clara. Essa é a primeira coisa, eu vou entrar aqui com você em como você executa isso, tá? Mas eu quero antes trazer para você essa experiência de que quase eu me sabotei, quase desisti quando eu estava próximo a conquistar o grande objetivo. Na penúltima semana da prova, diante da prova, né? Vou botar assim, antes da prova, porque a última semana ela é muito tranquila em termos de intensidade, em termos de dificuldade. O único dia que vai ser o grande dia vai ser o dia da prova, correr a minha maratona. Mas nada se compara à semana anterior a essa, ou seja, a penúltima semana de treinamento. A penúltima semana de treinamento e tudo vai ter essa penúltima semana, né? Todo objetivo que você desejar vai chegar nessa penúltima semana. E essa penúltima semana vai ser mais difícil. No caso da minha em si, foi a semana que eu mais me esforcei, que eu mais me desgastei, porque ela é o ápice da coisa. Quando a gente pensa num processo, a gente está pensando num sistema que vai te levando a progredir. Então imagina, né? Você está aqui, você quer emagrecer, sei lá, vou botar assim, você quer emagrecer 10 quilos. Você está aqui hoje, certo? Você vai ter que percorrer esse caminho que é uma ladeira, é uma montanha, né? Eu acho que o exemplo de montanha fica perfeito para isso. Mas veja, quando você está subindo a montanha, cara, no início é muito tranquilo, só que quando você chega no meio, você olha para baixo, você já percorreu um grande caminho, você está alto pra caramba. E quanto mais você chega ao cume, ou seja, ao topo, as coisas ficam cada vez mais difíceis. O ar já fica mais raro, já fica mais difícil de respirar. Então, é normal e natural que quanto mais próximo do resultado você chega, mais difícil vai ficando. Então, naquela última semana, veio um pensamento na minha cabeça, um questionamento que foi o seguinte: por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou colocando isso aqui na primeira parte do meu dia? Eu estou usando toda a minha energia para fazer isso aqui. E aí eu acabo comprometendo as outras coisas, porque depois de correr 10 quilômetros, depois de correr 13 quilômetros, 15 quilômetros, você fica cansado. Só que tem outras coisas a serem feitas. Tem o meu negócio, tem a produção de conteúdo, tem os meus atendimentos. E eu estou colocando isso aqui como prioridade. E a minha prioridade hoje é o meu trabalho, são os meus atendimentos, a produção de conteúdo, é o meu negócio, né, como um todo. Eu não deveria estar colocando isso aqui em primeiro lugar, porque é uma corrida. Não vai mudar muita coisa na minha vida. Esses foram todos os questionamentos que passaram na minha cabeça, os pensamentos. E aquilo ficou por um dia na minha cabeça, aquilo passando, e veio o pensamento, falei assim, cara, bota isso para final de tarde, bota isso para final do dia. O seu objetivo hoje é outro. O seu foco tem que ser nisso aqui. E aí aquilo ficou na minha cabeça. Pensei em parar também. E aí, no outro dia, veio a resposta. Veio a clareza. Eu lembrei do porquê eu estava fazendo aquilo. Lá no início, eu tinha definido, como eu falei aqui, né? Eu defini que eu iria fazer os 21 quilômetros porque eu queria me provar, eu queria me desafiar a seguir aquele protocolo de treino, queria me preparar, queria me tirar do ponto zero até o ponto de correr uma meia maratona. E eu iria me esforçar para executar exatamente aquilo que eu tinha que executar. Ou seja, eu não só teria que iniciar e finalizar, respeitar as 5 semanas, mas eu também iria ter que fazer exatamente o que estava planejado. Por quê? Porque o meu maior desafio, meu ponto fraco é não conseguir terminar as coisas. É não conseguir respeitar as coisas. E assim que eu lembrei daquilo, eu falei, isso aqui não é sobre corrida.
esse foco que eu estou dando, essa energia que eu estou impondo, não é sobre a corrida, mas sobre me tornar uma pessoa mais disciplinada em fazer aquilo que falou que ia fazer, disciplinada em seguir o protocolo, seguir aquele plano. E isso eu sabia que se eu conseguisse fazer aqui, eu iria conseguir fazer em qualquer outra área da minha vida, seja no meu relacionamento, seja no meu negócio, seja na minha saúde. Por quê? Porque é a mesma coisa, só muda a origem da onde está sendo feito aquilo. E naquele momento veio o motivo da gente definir um objetivo claro. O motivo da gente ter logo de cara, e talvez você já tenha ouvido falar isso, defina o que você quer, escreva o objetivo. Por quê? Porque isso vai fazer com que você tenha uma ancoragem. Porque lá na frente, quando você estiver chegando no cume, quando você estiver chegando no topo daquela montanha, no objetivo que você quer viver, no corpo que você quer conquistar, no peso que você quer chegar, você vai passar pelo momento mais difícil da jornada. E o momento mais difícil da jornada vai fazer com que você titubeie. Tudo vai acontecer para que você caia. A sua mente vai ter pensamentos que vão te se questionar. As pessoas ao seu redor vão estar se questionando. As coisas vão ficar mais difíceis. E se você não tiver um objetivo claro, você vai cair. Eu por várias vezes caí. Eu por várias vezes me sabotei. E as justificativas para isso são muito plausíveis, cara. São muito plausíveis. A nossa mente ela é muito fera em nos tirar do desconforto. Ela sempre vai trazer narrativas, justificativas para fazer você sair daquilo ali. Então veja, é muito mais fácil eu falar assim, cara, não faz sentido isso aqui, eu vou parar. E aí eu paro e tá tudo certo. Eu não preciso mais passar por aquilo. E a justificativa que eu trago para mim, ela é muito plausível, cara, não é o meu foco aqui. Eu fiz isso porque eu estava motivado naquele momento. E não é o foco, meu foco é o meu trabalho, então eu tenho que focar no trabalho. E aí você desiste daquilo, ou seja, você não conclui, você está prestes a concluir, você passou, 2 meses fazendo uma coisa, você investiu dinheiro em nutricionista, você investiu dinheiro em médico, você em personal, você está investindo em você, em um belo momento você tem um pensamento, uma série de coisas acontecendo que estão te testando e você desiste. Às vezes você não desiste de cara, porque nem sempre a gente desiste de cara. A desistência, ela é uma consequência de várias pequenas desistências, vamos dizer assim, né? De vários pequenos erros. Porque quando você erra, você está também meio que desistindo. Então você vai errando, você vai se desestimulando até que você para, até que você larga. Então, como que você vai definir o seu objetivo? A definição de um objetivo claro é o seguinte: o que eu quero? Quero emagrecer. Tá, beleza. Por que você quer emagrecer? E aí você vai ter que escrever o porquê que você quer emagrecer. Então, vamos botar exemplo, porque eu quero vestir as roupas que eu não estou vestindo. Tá, por que você quer vestir essas roupas? Então, veja, a gente está no terceiro porquê aqui. Por que eu quero vestir essas roupas? Porque eu quero me sentir mais bonito, porque eu quero me sentir mais bonita para sair. Você vai ter vários porquês. Quando você definir esse terceiro porquê, você vai fazer um quarto. Tá, mas por que você quer isso aqui? E aí você vai precisar até raciocinar mais e perceba que isso vai aprofundando. E vai entrando num espaço, num ambiente dentro de você que muitas das vezes está obscuro, que muitas das vezes você está fugindo, que muitas das vezes você nem sabe. Mas você, quando entra nessa profundidade, você encontra as respostas. E quando você chegar nesse quarto porquê, você vai fazer mais uma pergunta, mais um porquê, que você vai chegar no quinto. O quinto porquê que você se faz do emagrecer, do perder a barriga, seja o que for, da tua saúde, você vai chegar na resposta que vai ser a âncora. Quanto mais profundo a resposta, mais forte ela é, mais forte vai ser essa âncora. Porque no momento que tiver as coisas difíceis, no momento que você se questionar, você vai falar assim, por que eu estou fazendo isso? Aí você vai ver lá a jornada do seu porquê. E aí você vai ter clareza, falar assim, cara, vamos embora. É por isso aqui, isso faz muito sentido. Eu não vou titubear agora, eu não vou errar, eu não vou me deixar levar. E aí você consegue vencer qualquer desafio. Essa foi a primeira coisa. A segunda coisa, ela está conectada com essa primeira, que é ter um planejamento bem estruturado. Cara,
Eu falo muito isso com os meus pacientes, muito, muito, muito. Falo assim, ó, segue o plano, segue o plano. Quando você busca um nutricionista, um personal trainer, um médico, você está literalmente comprando, pagando pelo planejamento. Ou seja, o que é um planejamento? É um passo a passo para te tirar do ponto A até chegar ao ponto B. E esse planejamento, ele está todo estruturado para fazer com que você consiga chegar lá. E cara, olha só, lembra que eu falei para você que quando você lê o livro pela segunda vez, você vê coisas que você não tinha visto? Eu sempre valorizei muito o planejamento, eu sempre soube do poder do planejamento, mas ficou mais em evidência uma coisa que explodiu minha cabeça. E isso aconteceu durante uma corrida. Muitas das vezes, a gente quer começar uma coisa, a gente quer começar um emagrecimento, fazendo coisas que extrapolam a nossa capacidade com o propósito de ter um resultado mais rápido. Então, você provavelmente já deve ter passado por isso, você fala que quer emagrecer, que quer perder a barriga, e você, de uma hora para outra, muda radicalmente toda a sua vida, toda a sua rotina. Então, até ontem, você comia livremente, você não controlava o que você comia tudo o que você queria, você era sedentária, e hoje você entrou na academia, você fez 1 hora de esteira, você cortou o pão, você cortou o açúcar, você cortou o arroz, você parou de comer banana, tudo isso porque você acha que são alimentos que são ruins ou que são comportamentos que uma pessoa tem que ter para emagrecer, e você faz uma mudança radical. A proposta disso é você ter um resultado mais rápido. A proposta disso é você fazer uma mudança que vai ter um resultado, de repente, mais rápido. E veja, muitas das vezes que você fez isso, que não foi a primeira vez que isso acontece, você começou, de repente até teve um resultado, dependendo da tua capacidade momentânea, só que depois você perde. Se você não tem uma capacidade tão grande de aguentar isso, você dura por 2 dias e você volta ao normal. E aí, até fica pior, porque você tem uma compulsão, você acaba, enfim. E aí, o que eu entendi, além do que eu já tinha claro para mim? O planejamento, ele tem um grande objetivo: fazer com que você vá adquirindo capacidade para sustentar melhor, para chegar aonde você quer e sustentar isso aqui. Por quê? Porque todo objetivo, ele exige habilidade e capacidade. O que é uma capacidade? Cara, capacidade, né? Vamos botar assim, ó, vamos botar da corrida. Eu preciso ter a capacidade mental e física para sustentar correr durante 2 horas, que é uma meia maratona. Eu fiz em 2 horas e alguns minutos. Quando eu comecei, eu não tinha essa capacidade. Se eu me colocasse a fazer uma corrida de 2 horas, provavelmente eu não iria conseguir. Se eu conseguisse, vamos dizer assim, se eu conseguisse, eu iria me machucar e eu iria ter uma consequência muito grave daquilo. Então, a própria lesão, enfim, ficar dolorido, várias coisas ruins. Por quê? Porque o meu corpo, ele não está capacitado para sustentar correr 2 horas. A minha mente provavelmente ia falhar antes. Ela não tem resiliência, ela não tem uma estrutura psicológica para sustentar ficar correndo durante 2 horas. Porque é desconfortável. E quando a gente fala de emagrecimento, é a mesma coisa. Veja que você tem um determinado hábito hoje que você vive de uma forma. E quando você fala que você vai querer emagrecer, o emagrecimento, ser uma pessoa, um homem ou uma mulher magra, exige de você outros tipos de comportamento, outros tipos de hábito, uma outra capacidade mental. Porque ser magro não é comer o que você quiser na hora que você quiser. Ser magro é você seguir um plano.
é você cuidar do que você come, é você controlar o que você come, comer aquilo que você precisa, né? Então o controle está aqui. Existem outros comportamentos. E isso faz com que você tenha uma capacidade. Então você está diante de um buffet de comida e uma pessoa magra, ela sabe que, cara, ela tem um cardápio, ela tem ela vai ter escolhas alimentares que são mais condizentes com aquilo que ela quer. Então é uma alimentação controlada, não tem besteira, vai ser uma alimentação que ela comeria em casa. E ela está diante de uma infinidade de coisas gostosas que é tentadora. Então ela tem uma capacidade psicológica de falar assim, não para isso tudo aqui. Então eu tenho 100 alimentos, eu só vou comer 3. Olha só que doideira. Enquanto uma pessoa que está com obesidade ou um sobrepeso, ela vai tender a ser manipulada por aquele ambiente de alimentos palatáveis, gostosos, e ela vai comer alguma coisa ali, que já é o hábito dela. Então, entender isso faz com que você consiga dar os passos que você precisa dar. Então, quando eu comecei a minha preparação para essa minha maratona, eu comecei correndo 5 km. Caramba, 5 para 21, olha só que distância. E durante a semana, eu começava a correr 5 km na segunda, aí 5 km na terça de uma forma diferente. Então eram treinos diferentes. Na quarta-feira eu treinava no modelo mais de velocidade, então a gente dava os tiros, que a gente chama, né? É uma corrida de, sei lá, 3 km e 2 km dando tiro. Na quinta-feira era um descanso. Na sexta-feira começava uma progressão de distância, porque no domingo era o dia que a gente chama de longão. É o dia que você corre mais quilômetros do que os outros dias. Então, a semana, ela era construída para me progredir a ponto de eu chegar no final da semana mais forte do que eu estava no início. A segunda semana, ela era maior ou ela era mais difícil do que a primeira semana. Então, na primeira semana, se eu comecei correndo com 5 km, na segunda semana eu começava a correr com 6. Se na primeira semana eu terminava a semana correndo com 8 km, na segunda semana eu terminava ela correndo com 10. Só estou dando um exemplo para você entender a dinâmica do planejamento e qual é a proposta. E isso, semana a semana, é me preparando para que eu chegasse no final do planejamento das 5 semanas, sendo capaz de correr os 21 km. E é por isso que eu trouxe aqui para você que você vai perder a barriga, como eu trouxe o exemplo da ilha, em 3 meses. Porque, veja, existem coisas dentro do emagrecimento que é impossível você conseguir num tempo. E vamos dizer assim, não só no emagrecimento, mas na vida. Porque tudo exige um processo de desenvolvimento. E a gente vê isso na natureza. E não tem coisa melhor do que a gente aprender na natureza, aquilo que é o natural, aquilo que foi criado por Deus. Então, quando você olha para uma semente, então vamos fazer uma árvore, né? Ou vamos pegar um fruto. Quando você vê lá uma maçã, uma árvore de maçã, não sei se é maçã da árvore, eu não sei, mas você está entendendo, né? Você está entendendo, eu espero que sim. Mas quando você olha para o resultado final daquilo, e você olha como foi criado, foi uma semente. Vamos pegar você, a criação, o ser humano. Ele veio de uma pequena semente. A fecundação de um espermatozoide num óvulo. E demorou 6 meses para que se desenvolvesse aquele feto e se tornasse um bebê, um recém-nascido. 9 meses para nascer. Então, quando a gente olha para a criação, a gente entende que, cara, existe um processo. Existe um tempo de gestação. Porque a gente vai se preparando e se capacitando e se desenvolvendo como um ser humano para ser capaz de estar aqui. Então não faz sentido você querer ter um grande resultado em 1 mês. Isso vai contra o que é natural. E quando você entende isso, você lida com a jornada, você lida com esse tempo com mais sabedoria, com mais paciência, com mais resiliência. Porque você entende que as coisas, elas são, como um grande propósito. Que é o quê? Eu adquiri capacidade e habilidade de não só chegar onde eu quero, mas ter aquilo como um resultado definitivo na minha vida. E isso ficou muito, muito claro para mim, porque muitas das vezes eu queria
e mais do que eu deveria. Porque eu estava muito motivado e eu queria, não, hoje vou correr mais. E aqui a gente entra na terceira coisa. Só que antes da gente entrar na terceira coisa, eu quero dizer para você, se você não tem um plano estruturado, e aí vamos falar assim, plano alimentar é um plano estruturado, tá? É claro que no menor grau, vamos dizer assim, ó, eu falei para você aqui no início desse vídeo que eu iria trazer aqui uma relação com o teu emagrecimento, tá? Quando eu falo de planejamento, e aí eu vou dar meu exemplo aqui, como nutricionista. Quando eu faço um atendimento com pacientes, a minha metodologia, ela tem uma duração de 3 meses, tá bom? Então, eu monto todo um programa, vamos dizer assim, né? um plano de ação que vai ter uma duração de 3 meses. E a cada mês a gente vai tendo pequenos outros planos. Então, o primeiro mês, por exemplo, a gente tem o objetivo dentro da minha metodologia de desintoxicar o intestino, que é eliminar as bactérias. Então, aqui tem um plano. Dentro desse plano a gente tem várias estruturas, então tem um cardápio, a gente tem questões específicas aqui para serem colocadas em prática. Então a gente tem um plano e vários planos dentro dele. No segundo mês a gente tem um outro objetivo maior, que é um plano de regenerar o intestino. Então aqui dentro desse plano de regenerar o intestino, a gente vai ter vários outros planos. E o terceiro mês é de restaurar o intestino com as bactérias boas. Então dentro desse plano a gente... Então esse é o meu método de uma forma bem simples para você entender. E aí, aqui então a gente tem um grande plano, com vários planos, e a gente vai diminuindo. Então, hoje você pode não ter esse plano. E você não necessariamente precisa começar tendo esse grande plano, essa grande estrutura, esse grande cenário. Você pode começar com o mais simples, que é o quê? É um plano alimentar. Se você não tem um plano alimentar, eu desenvolvi um cardápio de 15 dias. Um cardápio personalizado para você começar a tratar a saúde do seu intestino, para que você possa eliminar até 4 quilos em 15 dias. Nesse cardápio você vai ter tudo que você precisa comer, nas quantidades que você precisa comer e a quantidade de vezes que você vai ter que comer no seu dia. Então veja, é um planejamento de 15 dias que vai te dar exatamente o que você precisa fazer para chegar nesse resultado. O link desse cardápio está aqui na descrição, R$ 49,90, bem baratinho para você poder começar, para destravar, para você dar esse primeiro passo. É antes do meu método isso aqui. A gente começa para você sair do ponto zero, para você dar o primeiro passo. Porque talvez você esteja há muito tempo tentando fazer várias coisas, pegar várias coisas na internet e não está dando certo. Então, eu desenvolvi isso justamente para te ajudar nessa primeira etapa. Então, se você não tiver esse plano, você pode adquirir isso aqui, vai ter lá tudo que você precisa, você só faz. Agora, se você tem um acompanhamento nutricional, se você tem um cardápio aí que você, sei lá, fez uma vez, você pode começar por ele. Talvez ele não esteja tão atualizado para a tua realidade, mas o que eu quero trazer para você é que você tenha esse plano. Seja ele um plano micro, um cardápio, ou seja ele um plano macro. Então você pode também me ter como seu nutricionista e a gente vai criar todo esse planejamento. O link também vai estar aqui na descrição, se você quiser avançar nessa etapa e já entrar numa consulta comigo para a gente criar todo esse planejamento. Mas se você tiver o seu nutricionista, você pode pedir isso a ele, enfim. Isso é importante para você conseguir chegar no seu resultado. Agora, tem um terceiro elemento aqui, para a gente fechar o raciocínio desse vídeo. Me perdoe se não está conectado, se não está muito claro. Na minha cabeça está parecendo que está tudo se conectando, eu espero. Inclusive, comenta aqui o que você está achando desse vídeo, se está te trazendo algum ensinamento, se está trazendo alguma virada de chave. Me fala aqui o que você está achando, que isso é importante para mim. Aproveita e já curte aí o vídeo também e se inscreva no canal, caso você não seja inscrito. Mas vamos lá. O terceiro e último ponto. Disciplina não é fazer mais, mas é fazer exatamente o que foi passado. Então, lembra que eu falei agora há pouco que muitas das vezes eu queria fazer mais do que estava escrito ali? Então eu tinha um plano, eu estava seguindo aquele cronograma de semana a semana, mas tinha vezes que eu queria fazer além. Às vezes tinha vezes que eu não queria fazer o que tinha que ser feito. Muitas das vezes eu não respeitava a velocidade que eu tinha que correr naquela determinada corrida. Eu não conseguia me controlar na velocidade que eu tinha. Isso tudo são situações que foram acontecendo ao longo da jornada. E eu fui aprendendo isso. Eu fui entendendo. E cada detalhe daquele plano, ele tem um objetivo específico. Então, eu vou trazer aqui algumas coisas da corrida e depois eu vou conectar, por exemplo, com um cardápio, tá bom? Porque eu vejo isso muito em evidência nos atendimentos e as dificuldades das pessoas com esse detalhe.
Mas lá corrida, então tinha lá, como eu expliquei para você, uma progressão de distância, né? De semana a semana, às vezes dia por dia, e a gente tinha que respeitar aquilo ali. Mesmo que em um dia eu estivesse muito bem, eu tinha que respeitar. Então teve uma vez que eu tinha que correr 6 quilômetros e no dia seguinte seria o dia um pouco mais difícil. Então eu tinha que correr 6 quilômetros assim, tranquilo, numa velocidade leve, sem me esforçar tanto, era só para jogar mesmo ali um volume de treino. Então, 6 quilômetros. No dia seguinte, seria o dia de quê? De intensidade maior. Por quê? A gente correria, eu correria 6 quilômetros mais 4 tiros de, sei lá, 600 metros. Então seria velocidade, seria potência. O que aconteceu? Eu não respeitei a velocidade daquele dia que era mais tranquilo. Eu não me controlei, eu corri numa velocidade muito maior, ou seja, eu me desgastei mais, e aí no outro dia eu estava mais cansado. E por estar mais cansado, eu tinha que me esforçar ainda mais. Conclusão. Eu não consegui desempenhar tão bem no dia que eu tinha que desempenhar. Eu me cansei muito mais, eu tive muito mais desgaste e isso me abalou muito mais fisicamente e mentalmente. Isso tem um impacto no longo prazo. Isso não aconteceu só uma vez, isso aconteceu algumas vezes. Eu fui sentindo isso. Porque, veja, é um processo e é um progresso. Se você começa errando no pouco, muitas das vezes esse pouco, aqui no início, ele pode não ter um impacto tão negativo. Mas se você está errando aqui, as chances são que você vai errar aqui, no maior também. E quando você erra no maior, as chances de você ter um impacto muito mais negativo é proporcional. Então perceba, né? Se você está dirigindo um carro a 20 km por hora e você bate, vai ser um dano. Se você está andando com um carro a 100 km e bate, é um outro dano. E isso me trouxe esse ensinamento. A importância de eu respeitar cada vez mais os detalhes. Trazendo isso para o teu cardápio. Qual é o grande problema das pessoas? Eu tenho cardápio, né? No almoço, por exemplo, eu gosto de colocar o quê? Uma colher de azeite. Porque tem um propósito. E o propósito é eu fornecer uma gordura para aquela pessoa, naquela alimentação. Então eu tenho a oportunidade de aumentar o consumo de gordura. Aquela alimentação, ela é mais completa, né? O almoço é mais completo, então tem que ter uma gordura que vai ajudar tanto na questão digestiva, anti-inflamação, vai ajudar em vários aspectos, tá? Tem várias coisas que muitas das vezes é de paciente para paciente, mas em grande parte tem um propósito. É um detalhe, é um alimento que a grande parte das pessoas não colocam porque acham que aquilo ali é insignificante, ou porque não tem o hábito de colocar, ou porque acham que já estão fazendo, ao grelhar o frango, estão colocando um pouco de azeite, aquilo ali Não. As pessoas acham um monte de coisa, a gente acha um monte de coisa, mas no final o que a gente tem que fazer é respeitar o que está escrito ali. Então, ter disciplina é o quê? Eu tenho um cardápio. O que eu tenho que comer no café da manhã? O que está escrito aqui no café da manhã? E aí eu vou dar um exemplo aqui de uma refeição que eu passo. 2 ovos, 100 gramas de fruta, 2 fatias de pão. Vou dar um exemplo aqui. Se está escrito 2 ovos, são 2 ovos que eu tenho que comer. Se está escrito 100 gramas de fruta, são 100 gramas de fruta que eu tenho que comer. Se está escrito 2 pães, são 2 pães que eu tenho que comer. Almoço, 50 gramas de arroz, 50 gramas de feijão, 100 gramas de frango, 100 gramas de legumes, 1 colher de azeite. É isso aqui que eu tenho que fazer. Porque tem uma proposta aqui, tem um objetivo. Quando você deixa de comer 1 colher de azeite, você pode achar que não vai ter um impacto, você pode não ver nada negativo acontecendo, mas isso vai se agregando lá na frente. E o pequeno que você deixa de fazer vai ser também feito no grande. Porque se no pequeno você não está fazendo, quem dirá no grande? E isso, quando você começa a ter consciência, né? Quando você começa a prestar atenção nesses comportamentos, lembra que eu falei no início que é um processo de mudança de comportamento? Quando você começa a prestar atenção que você está tendo esse tipo de comportamento, no pequeno,
você já entende o porquê que no grande as coisas não estão acontecendo. Ou porquê que o seu resultado ele não está acontecendo do jeito que deveria. Porque quando você enxerga isso aqui, você também consegue enxergar aqui. Então, um exemplo prático. Você deixa de fazer aqui. Aí aqui é o dia que você, domingo, você tinha que fazer a sua dieta. Seguir o cardápio. Você não segue. Por quê? Você tem várias justificativas para fazer isso. Você tinha que ir para academia, ou você tinha que fazer sua caminhada. Naquele dia, você não foi. E aí você traz várias justificativas. Mas quando você olha para o pequeno, você não está colocando azeite na tua comida. Você não está colocando aquela fruta que deveria ser colocada no teu jantar. Sei lá, eu estou dando um exemplo aqui, práticos da minha vivência com os meus pacientes. Mas eu quero que você entenda o princípio disso aqui. Então veja, ter disciplina não é fazer mais. Ter disciplina é fazer exatamente o que está escrito para ser feito ou que foi determinado ser feito, independente se você está mega motivado ou independente se você está super cansado, apático, depressivo, sei lá. Não quer fazer. Essas três coisas, elas, cara, ficaram muito em evidência e foi um dos motivos pelo qual eu quis fazer esse vídeo, porque foram três grandes aprendizados. Eu vou dizer aprendizados porque eu reaprendi, né? Apesar de serem coisas que eu já trabalhava, mas eu reaprendi. Foram coisas novas que me vieram à mente e que eu vejo que esse é o grande... Eu não gosto muito dessa palavra, mas vamos botar um grande segredo de você ter sucesso com o teu emagrecimento. Porque isso aqui a gente está falando do ponto que é a mentalidade. É a forma de enxergar, é a forma de se comportar. Se a gente não trabalha nisso aqui, se a gente não entende essas coisas, se a gente não põe em prática essas coisas que são meio que invisíveis, né, na nossa visão, no sentido comportamental, a gente não consegue chegar lá. A gente continua vivendo a mesma coisa. Porque muitas das vezes, grande parte das pessoas, eu me incluo nisso, tá em busca do que é palpável. Então, qual é o melhor alimento? Qual é a melhor dieta? Qual é o melhor remédio? O que vai de fato me... Não é sobre isso. A gente tá simplesmente focando no externo e deixando de olhar para o interno. O que é o interno? Seguir o plano. Ser disciplinado com o que está escrito ali. Ter clareza de onde eu quero chegar. Trabalhar nesses elementos vai fazer com que você tenha um resultado mais sólido, um resultado mais fácil, um resultado que é simples, porque você não vai fazer coisas absurdas, você não vai precisar se desgastar fazendo coisas malucas, gastar rios de dinheiro com coisas que vão te gerar um resultado momentâneo e depois vão embora, mas que você vai conseguir, passo a passo, dia após dia, mês após mês, chegar em algo bem sólido, bem construído e definitivo. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você quiser ter um plano para começar, para sair do zero e dar os seus primeiros passos, adquira o cardápio Desinflama, que vai te ajudar aí a eliminar 4 quilos em 15 dias. Ou então, se você quiser ter um plano maior, ter um acompanhamento nutricional, que me ajuda, aqui no link, na descrição tem um link também da minha consulta, você pode conhecer mais sobre ela e se tornar minha paciente ou meu paciente. Foi um prazer ter você aqui, eu espero que você tenha gostado. Me fala aqui o que você achou desse vídeo, quais foram os seus aprendizados, o que você de fato aprendeu, se foi bom, se não foi. Vai ser um prazer poder receber essa sua opinião e saber se você realmente teve valor aqui, se esse vídeo teve valor para você. Te vejo no próximo vídeo, um grande abraço e obrigado pelo seu tempo.